Olá pessoal, passando aqui nessa tarde de domingo para compartilhar um conteúdo. O tema é autoimagem. Você já parou para perceber que lá na gestação, na sua gestação, ao longo dos 9 meses, quando você estava no ventre da sua mãe, você já tinha suas percepções. A sua própria mãe, no ambiente em que ela estava inserida, ela já tinha as percepções dela. Durante a sua gestação, ela estava inserida num ambiente no qual ela ouvia, sentia, percebia. E essas percepções, automaticamente, você também sentiu. Quando você vem para esse mundo, na sua primeira infância, né, do 1 aos 7 anos, você vai crescendo, se desenvolvendo, tendo contato com outras crianças, com outras pessoas e desenvolvendo também uma percepção. Essa percepção é uma percepção sem filtro. Quando você é criança, você escuta infinitas frases, infinitas coisas e você está no seu desenvolvimento e ouvindo e percebendo, criando experiências. Ou seja, você ouve uma música, boi, 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 boi da cara preta. Você escuta uma frase, olha, não coloque isso na boca, olha, isso é sujo. Então, assim, ao longo da sua jornada, você vai absorvendo. Só que quando você é criança, você não tem filtro. E se de 1 aos 7 anos você ouviu, você percebeu coisas que não foram muito boas, aquilo ali já vai fazendo parte da sua autoimagem. Se você tem uma característica um pouquinho diferente, né? A cor do cabelo diferente, se você tem hábitos diferentes, se você se veste de uma forma diferente, principalmente na escola, todo mundo passa por isso. E aí muitos chamam de bullying, né? As crianças passam por essa fase. E aí você vai construindo uma percepção sobre si. Só que quando você é criança, você não tem filtros. Tudo que você ouve, tudo que você percebe, tudo que você sente, aquilo vai ficando armazenado na sua memória. Quando você chega na fase, né, da adolescência, você começa a questionar, poxa, eu sou assim, eu preciso ser assim, eu tenho que participar de um grupo, eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero ser inserido naquele grupo, você fica querendo pertencer. Na sua fase adulta, você já fica com ar mais crítico, né? Você já tem a sua identidade desenvolvida, só que tudo que você percebeu na sua jornada tá ali na sua memória. Observe se você, ao longo da sua vida, você não passa por pessoas, por adultos que não têm uma autoimagem muito favorável. Como assim, Bia? Como não tem? Observe como ela fala de si. Muitas pessoas não gostam da própria voz. Ah, minha voz é horrível. Ah, o meu cabelo não é bom. Ah, eu ando desse jeito. Ah, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo. Você começa a se colocar um monte de rótulos. E aí as palavras, elas vão dando um significado, elas vão criando uma robustez, né? E aí você começa a ser um adulto em que ele mesmo se autodeprecia. Você começa a ter uma avaliação de si distorcida, ou seja, a realidade, ela tem infinitas possibilidades, mas é a forma como você percebe a si, o mundo, os outros, é que vão construir todos os seus resultados. Então, se você tem uma autoimagem favorável, uma autoimagem positiva de si, lá na frente os seus resultados, eles vão estar condizentes com aquilo que você percebe de si. Então, muitas vezes, se você se encontra desanimado, se você se encontra desmotivado, começa a se autoavaliar ao longo do dia. Como eu me percebo? Eu sou muito, me cobro muito,
eu sou muito autocrítico, eu não me permito errar. E aí você vai começando a se observar, porque tudo está na percepção, como você se percebe. Então, assim, às vezes arrastamos correntes, né, pensamentos ao longo da vida inteira, um mês, um ano, 6 anos, 10 anos, 20 anos, e você convive com você mesmo. Isso tudo, essa autoimagem que você construiu pode estar embasada na percepção da sua primeira infância, da sua percepção da adolescência. Então, se na sua infância você ouviu que você era uma pessoa muito tímida, como vai ser o seu comportamento, um exemplo, quando você tiver que falar, né, de forma pública, no seu trabalho, numa reunião ou numa apresentação de um trabalho escolar? Você vai estar com uma ação baseada na percepção que você teve lá atrás de uma coisa que você ouviu e que não era a realidade. Então, assim, como eu posso ao longo do dia me observar? Como eu falo de mim mesma? Você se auto-sabota? Ou seja, você tem uma vontade de realizar um sonho, de realizar um projeto que está engavetado, e aí você fica perdido nos seus diálogos internos, eu não posso, eu não consigo. Por quê? Você está preso a uma percepção que você teve ao longo da vida. E quando você observa essas percepções, passa a se observar, você começa a identificar a sua própria autoimagem. Como eu falo de mim? As palavras têm força. Se eu falo que eu sou uma boba, que eu sou tímida, que eu sou incapaz, nossa, como eu posso errar numa questão tão simples? A minha voz não está bem. Você deixa de observar os seus pontos fortes. E aí o que acontece? Os seus resultados vão estar pautados nos seus pontos fracos. Às vezes você precisa dar um primeiro passo, tomar uma atitude que vai te jogar, né? Colocar você alinhado com os seus propósitos, com os seus talentos, com os seus sonhos. E se você tem uma autoimagem pautada numa percepção lá de trás, isso pode acompanhar e te atrapalhar para o resto da vida. Então, assim, a dica é: passe a se observar mais, comece a se amar mais, comece a se auto-observar. Quais são as minhas escolhas? Estão pautadas naquilo que eu quero? Um exemplo, alimentação, né? A gente tem, vamos aí simplificar, 7 áreas da vida, né? A espiritualidade, enfim, vou dar só uns exemplos. A parte espiritual, financeira, pessoal, profissional, física. Se você tem uma percepção de si que não está condizente com aquilo que você deseja, se você se auto-sabota, se você não está confortável com a imagem que você vê no próprio espelho, como vão ser os seus resultados, as suas atitudes. Então, assim, às vezes a gente transfere essa responsabilidade, né? Porque eu não sou reconhecida, porque tudo que eu faço não dá certo, e aí você entra num drama. Só que o problema não está nos outros. Está em você começar a se observar como você construiu a sua imagem. Imagine você um bebezinho lá, pequenininho na barriga da sua mãe, com a capacidade de ouvir 8 vezes mais. Quantas coisas você ouviu? Quantas coisas você sentiu junto com a sua mãe no momento em que você estava no ventre dela? Quando você veio para esse mundo, até o momento de hoje, quantas coisas você ouviu, quantas coisas você percebeu, quantas coisas você vivenciou, você sentiu? Isso tudo foram experiências que você foi coletando, só que você foi absorvendo, percebendo.
Então eu trago assim essa pauta, né, esse tema autoconhecimento, ou melhor, autoimagem, que faz parte do seu autoconhecimento. Se você não se autoconhece, como você vai colocar os seus pontos fortes a seu favor? Então, assim, observe como você fala de si, como você se vê, as escolhas que você faz. Um exemplo, se você não se importa como você quer estar fisicamente daqui a 5 anos, por que você vai se preocupar com o que você come hoje? Uma coisa está interligada na outra. E aí, não só nesse segmento, né, da saúde, mas em todos os outros segmentos. Se você se sente incapaz, se você se sente menos, inferior, isolado, se você se sente já um derrotado antes mesmo de tentar, como vão ser os seus resultados? Então você já vai estar criando uma circunstância baseada numa percepção de escassez, Tudo falta. E aí a proposta: treine o seu olhar para o mais da vida. Potencialize o seu olhar, direcione o seu olhar para o mais da vida. Aquilo que você tem de melhor, o seu potencial. Todas as pessoas de sucesso que conseguiram realizar os seus sonhos, né, e cada uma tendo a sua própria definição de sucesso, porque isso é muito pessoal, elas foram persistentes, elas foram resilientes. E a cada dificuldade, a cada desafio, elas ficaram mais autoconfiantes. Elas passaram a se dedicar mais. Então, assim, observe como você se trata, observe como você fala de si. Se você, diante de um espelho, se você gosta do que você vê, se você está confortável com você mesmo. Procure analisar isso. Você vê o seu código genético. É só seu. A sua voz é só sua, só você tem. As suas córneas, né, são únicas. A sua impressão digital é única. Então você é um ser único, cheio de potencialidades, cheio de abundância, plenitude, serenidade, tudo já está dentro de você. Então, assim, primeira dica é: passe a se observar. As palavras, elas são a expressão daquilo que você está sentindo ao longo do dia. Como você se expressa, como você se auto-percebe. Então, assim, é essa mensagem para essa tarde de domingo. Eu espero ter agregado algum valor. Estou à disposição. Qualquer dúvida pode me contactar no direct. Eu sou mentora de mulheres, mentores de mulheres que querem se desenvolver, se auto-perceber com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado. Então, treine o seu olhar para o mais. Olhe para os seus pontos fortes. São eles que vão gerar resultado positivo na sua vida. E os resultados positivos, o sucesso, é uma fórmula pessoal. Cada um tem um sonho, uma meta, um desejo. E tudo começa com a autoimagem. Se você não se amar, se você não se cuidar, se você não se valorizar, se você não se autocuidar, como você vai conseguir gerir toda a sua potencialidade, gerir todos os seus talentos que já estão dentro de você e ofertar isso ao mundo, colocar o teu servir no mundo? Todos os seus projetos não saem do papel, você não consegue se desenvolver, porque o primeiro passo tem que partir de você. Se você tem uma autoimagem sabotadora, se você não confia em você mesmo, como você vai ter uma realização pessoal favorável aos seus sonhos? E aí a gente fica por aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente depois tem
outros assuntos, que é a autoestima e a autoconfiança, mas tudo parte da autoimagem. Você não pode ter autoestima e autoconfiança se a sua autoimagem não está alinhada, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até breve.